Bom dia, queridos e queridas, bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu, todos que estão participando conosco. O atraso que estamos iniciando a live é devido a algumas situações técnicas aqui, que pedimos perdão, mas esperamos que a partir de agora possa estar retomado, sem problemas. Atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui juntos. Cheguei a falar no início, mas talvez vocês não tenham ouvido, é o seguinte: a partir do próximo domingo, no dia 3 de outubro, nós estaremos nos reunindo, Igreja Batista no Pacaembu, os batistas no Pacaembu, e estaremos nos reunindo, como de costume, no culto matinal, das 10h30, mas a nossa live vai permanecer. Nós vamos permanecer no mesmo horário, vamos permanecer da forma como nos encontramos aqui e como estivemos sempre juntos ao longo desses quase 2 anos, desde o início da pandemia. Então, isso é motivo de alegria, nós podermos permanecer, e porque alguns vieram falar conosco para que não terminássemos. Então, quem não tem oportunidade de estar junto conosco presencialmente, vai poder participar nesse horário, todos os domingos, nesse mesmo horário. Por enquanto, vamos permanecer dessa forma. Quem sabe, daqui para frente, nós possamos rever algumas coisas, possamos trazer algumas novas orientações, mas eu fico feliz pela nossa permanência juntos nesse tempo, e vamos continuar juntos. Vamos continuar juntos. Todos podem recorrer às nossas lives, elas estão gravadas, temos o nosso acervo no YouTube. Como temos o costume de dizer, somos um grupo pequeno, mas queremos estar juntos trazendo algo relevante da palavra de Deus para os nossos dias. Então, que Deus nos abençoe, orem por isso, orem por esse novo momento, orem por nós, pela nossa live, pelo nosso canal, que é um canal da nossa igreja. Orem para que possamos permanecer atentos aos movimentos de Deus, àquilo que estamos vivendo nos nossos dias. Peço encarecidamente, necessito encarecidamente das orações, para que possa trazer com o coração aquecido pela palavra de Deus, palavras para os nossos dias. E é pensando nisso que hoje quero trazer uma palavra de Deus que se encontra na primeira carta, na primeira epístola de João, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 7 ao 21. Primeira carta do apóstolo João, nós vamos ler no capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele
e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Esta passagem que se encontra aqui na carta de João, é uma passagem que fala a respeito do amor. Aliás, a carta de João é uma carta que aborda a respeito do amor de Deus. O apóstolo João é considerado o apóstolo do amor. E, como vocês sabem, algum tempo atrás, nos últimos meses, temos abordado a respeito do amor. Na carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro aos Coríntios, capítulo 13, nós abordamos várias semanas a respeito da característica do amor, e que sem amor nada seríamos. E é interessante nós vermos o apóstolo João falando a respeito do amor, e parece que tanto o apóstolo João, como o apóstolo Paulo, como todos os apóstolos, falam a mesma coisa a respeito do amor. Como já dissemos anteriormente, o amor é a marca do cristão. O amor é o estilo de vida do cristão. O amor é aquilo que impulsiona a vida do cristão. E por que falo do cristão? Porque falo a respeito daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Que aquele que recebeu a Jesus Cristo, que se rendeu a Jesus, que aceitou o sacrifício de amor de Cristo, aquele que teve os seus pecados perdoados. Então, é este o cristão, a cristã, aquele que vive na dimensão do amor. Vocês poderiam dizer assim, quem não é cristão não pode viver na dimensão do amor? Pode, e vive. Uma coisa que nós temos que entender, que o amor é de Deus, e o amor procede de Deus. Uma coisa que precisamos entender é que se nós permanecemos vivos, e eu digo nós, humanidade, se o mundo ainda, por pior que esteja, se sustenta, permanece e caminhamos, se o sol se põe e volta dia após dia, mesmo dentro dos nossos dias difíceis, nós temos, mesmo nas catástrofes que temos presenciado no mundo, climáticas, nós temos sido sustentados. O mundo se mantém e se sustenta.
E a palavra de Deus nos mostra que nele nos movemos e nos sustentamos, em Cristo Jesus, pela graça de Deus. A palavra de Deus nos diz que o mesmo sol brilha para todos, indistintamente. O sol não brilha apenas para quem nós julgamos que merece. Isto é fruto da graça de Deus. Pela graça de Deus, nós permanecemos. A humanidade permanece de Deus. Nós somos contemplados por soluções trazidas para a humanidade que venham a trazer benefício para as pessoas. Um exemplo disso, nesse período tão difícil de pandemia, quando nós sabemos que para se descobrir uma vacina há um processo longo, um processo que, de acordo com os cientistas, com os pesquisadores, leva em torno de 4 a 5 anos. E pela graça de Deus, a humanidade não teve um número maior de pessoas dizimadas. Pela urgência, foram descobertas soluções. Pela necessidade, houve um progresso que urgentemente, necessariamente, através de novos processos, chegamos a produções de vacinas que viessem a beneficiar a toda a humanidade. Então, nós somos contemplados por bênçãos. Tempo a tempo, a medicina vai fazendo descobertas, ainda há muitas doenças fatais, ainda há muitas coisas insolúveis, mas se nós permanecemos é porque somos sustentados pela graça de Deus e pela graça geral de Deus, que não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Pela graça de Deus somos preservados. Pela graça de Deus, ainda embora o homem não tenha contribuído por soluções climáticas que venham a melhorar aquilo que nós estamos vendo, embora a destruição, o desmatamento, as queimadas, embora nós estejamos vendo o quadro de que, se não tomarmos decisões urgentes entre as nações, o mundo está caminhando de mal a pior, mas no meio disso tudo, vemos a vida, mesmo em meio a todas essas dificuldades, a luta pela vida e a luta pela manutenção da vida. Tudo isso só nos é possível por causa da sustentação de Deus, por causa da graça de Deus. Então, o amor é fruto da graça de Deus. O amor vem de Deus. O ser humano que não conhece a Cristo, uma pessoa ateia, uma pessoa que não crê em Deus, ela tem capacidade de amar? Embora ela não reconheça, ela pode amar. E aí, as pessoas podem manifestar amor, demonstrar amor, mas nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos diz, que o ser humano, mesmo sendo muito afetado pelo pecado, pela queda, o ser humano tem em si a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que o homem não reconheça, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E esta imagem e semelhança de Deus fazem com que o homem tenha em si a capacidade de amar. Agora, eu gostaria de falar um pouco mais aquilo que o apóstolo João nos traz.
eu dei um panorama geral de que sempre, quando falamos do amor de Deus, sempre que falamos do amor de Cristo, do amor em Cristo, e que o amor é a marca do cristão, sempre surge um ou outro que diga assim: ah, o amor não é exclusividade dos cristãos. E parece que quando falamos que o amor é a marca do cristão, muitas vezes as pessoas veem isso como uma forma de arrogância, como uma forma assim de soberba, mas não é isso, porque a verdadeira manifestação do amor, ela não se demonstra em soberba e arrogância. A verdadeira manifestação do amor, ela se manifesta na entrega, no sacrifício, num amor que se doa, num amor doador. E nós, quando somos conquistados pelo amor de Deus, como nos diz a palavra de Deus, que o amor de Cristo nos constrange, ele nos coloca na parede, o amor de Cristo, ele nos coloca adiante, diante de Deus, e ele nos coloca diante das circunstâncias. E, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. E aí, quando nós vivemos na dimensão do amor, é como nos diz a palavra, que vivemos não para nós, mas nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Agora, aqui nós vemos um teste de verificação para saber se conhecemos verdadeiramente a Deus. Interessante, o apóstolo João nos mostra aqui, nesta passagem que nós lemos, o teste de verificação para saber se conhecemos a Deus. O teste de verificação para saber se somos verdadeiramente salvos e estamos em Cristo. Nos diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, aquele que ama, que vive na prática, na dimensão do amor, ele conhece, é nascido de Deus. Essa palavra nascido de Deus não está se referindo ao nosso primeiro nascimento, mas esta palavra é nascido de Deus se refere ao nosso novo nascimento. Aquilo que a Bíblia nos diz de novas criaturas, ou pessoas que vivem numa nova criação. As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquele que ama, aquele que vive na dimensão do amor, é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma coisa é nós dizermos que conhecemos a Deus. Uma coisa é nós dizermos que quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nos convertemos, quando nós fomos batizados, atendemos às ordenanças, aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que Jesus mesmo recomendou para os apóstolos, para os discípulos, e que fossem por todo o mundo e fizessem discípulos e ensinassem a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando isso ocorre e que nós aceitamos a mensagem da palavra e que nós atendemos ao apelo da palavra de Deus, aí nós dizemos que, então, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós somos salvos, e que nós passamos a conhecer a Deus. A palavra diz que aquele que ama e que é nascido, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é a comprovação de que nós conhecemos a Deus. O amor é a comprovação de que nós conhecemos a Deus, que nós nascemos de novo e que conhecemos a Deus.
Nós podemos dizer que nos convertemos, podemos dizer que nos batizamos, podemos dizer que pertencemos a uma igreja, podemos dizer que estamos em Cristo, podemos dizer que temos falhas, que temos pecados, mas que Cristo nos salvou e nos libertou dos nossos pecados. Podemos conhecer a palavra, podemos orar, podemos contribuir, podemos ser pessoas consagradas e viver na dimensão do Evangelho, mas o que comprova realmente que nós nascemos de novo é o amor de Deus que habita no nosso coração. E aquele que ama é aquele que conhece a Deus. E aquele que ama, ele é conhecido por Deus também. Isso nós vemos aqui nessa passagem, ela é clara, é uma passagem que não traz dúvidas, ela é uma passagem que não requer interpretações, e por ser tão clara, por não requerer interpretações, ela nos traz muitas vezes algum desconforto. Porque muitas vezes as pessoas relatam a sua dificuldade em manifestar o amor, em amar. E é interessante que ele diz aqui, no versículo 10, o apóstolo João, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, aqui existe uma palavra que nós temos que prestar atenção. Porque Deus nos amou. Porque Deus manifestou o seu amor através de Jesus. Porque Jesus veio não somente nos perdoar os pecados, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus veio como propiciação, sendo favorável a nós, mesmo estando nas condições adversas e sendo inimigos de Deus, estando contrários e vivendo de uma forma longe dos propósitos de Deus, como a palavra diz, vivendo mortos nos nossos pecados, sem conhecimento de Deus, vivendo na dimensão egoísta dos nossos padrões de vida. A palavra diz que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. E aí ele diz, nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus. Não foi uma decisão nossa. Deus não veio e não enviou Jesus porque foi uma resposta do nosso amor. Jesus não veio como resposta porque Deus viu que nós amávamos e desejávamos amá-lo, e por causa disso, ele enviou Jesus como uma resposta favorável ao nosso amor. A palavra de Deus nos diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que nós, não tendo em nós resposta de amor, manifestação de amor, Deus não esperou e enviou a Cristo, sendo nós ainda pecadores. E ele se tornou favorável a nós, a propiciação pelos nossos pecados. Aí o apóstolo diz, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aqui existe uma palavra importante.
visto que Deus nos amou dessa forma, visto que Deus enviou o seu Filho Jesus como manifestação de amor, visto que Jesus veio num momento em que não via condição na humanidade de melhor, Jesus manifestou o seu amor entre nós. Jesus nos amou. E aí a palavra nos diz, visto que Deus nos amou assim, devemos nós, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O apóstolo Paulo diz que nós não, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Queridos, apenas uma reflexão dentro destas palavras aqui. Então, o amor é uma manifestação de Deus. Deus é amor em essência. Nós só podemos conhecer o amor porque Deus é amor. O amor de Deus nos alcançou através do amor de Cristo. Nós podemos conhecer o amor através do amor de Jesus. Nós fomos alcançados pelo amor, não por merecimento nenhum nosso, mas nós fomos alcançados pelo amor porque Cristo se tornou favorável a nós, porque Cristo pagou o preço por nós. E através do amor de Cristo, nós podemos ser contemplados pelo amor de Deus. O amor de Deus tratou de nós. O amor de Deus não nos deixa entregues aos nossos pecados, às nossas enfermidades. O amor de Deus não somente é algo conceitual e uma questão de afirmação doutrinária, mas o amor de Deus vem operar uma transformação. Ele vem e ele deve operar uma transformação que pode não ser imediata, ela pode ser gradativa. Aliás, a palavra de Deus nos diz que nós somos aperfeiçoados no amor. Não é algo que acontece de um momento para o outro, de uma hora para outra. Cristo mostra aquilo que somos e da forma que vivemos. A palavra de Deus nos mostra isso. Então, quando nós somos alcançados, quando nós somos perdoados, quando nós somos aceitos, quando nós somos resgatados, libertados, nós estamos em condição não somente de desfrutar do amor de Deus, mas de manifestar o amor de Deus. Então, visto que Deus nos amou dessa forma, Ele nos alcançou, Ele nos perdoou, devemos nós, da mesma maneira, da mesma forma, manifestar o amor de Deus. E é nisso que nós mostramos que conhecemos a Deus. É nisso que nós manifestamos a presença de Deus. É nisso que nós mostramos que amamos a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E aos outros como a nós mesmos. O apóstolo João diz que se nós não conhecemos, não vimos a Deus, nós manifestamos o amor de Deus através da manifestação do nosso amor pelo outro. Esse é o teste de verificação, porque esta carta, o apóstolo João escreveu para que soubéssemos que temos a salvação, que temos a vida eterna. Ele nos diz no versículo 13, no capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 13, ele diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus,
para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele nos escreveu essas coisas, ele escreveu estas coisas à igreja para que saibam que têm a vida eterna. Como você pode saber que tem a vida eterna? Não é somente pela sua confissão doutrinária, não é somente por ter se batizado, mas você sabe que tem a vida eterna e estas coisas nos foram escritas se você vive na prática do amor. É simples assim, é profundo assim, mas é difícil assim. Eu sei que estão sendo levantadas algumas perguntas em você nesse momento, mas quem que pode amar? Quem ama o tempo todo e quem ama desse jeito? É que eu gostaria de abordar e de continuar e de falar. Hoje trouxe o tema, eu entrei no tema, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nessa passagem, um pouco mais nesse tema, mas que fique isso para nossa reflexão. Qual é o teste verdadeiro na sua vida que prova que você conhece a Deus? E que prova que você ama a Deus? É o amor. E é o amor que é manifestado não só por Deus nas suas devoções, mas é o amor que é manifestado na forma prática nas nossas vidas. É assim. O referencial é esse. O que mostra que você está nesta dimensão, que você é salvo, é isto. É isto. E diante disso, então, deixo essa passagem para meditação. Leia novamente. Eu recomendo que leiam aqui. Se puderem, leiam a carta todinha do apóstolo João. São 5 capítulos. Curto, é pequeno, mas, sobretudo, leiam esta passagem aqui para que nós possamos continuar, para que nós possamos meditar. E leia esta passagem como um check-up da sua vida em Cristo. Leia esta passagem como verificação da sua vida. Eu falo isso um pouco envergonhado. Eu tenho que aprender as dimensões do amor. Mas essa passagem me deixa claro que não é de outra forma que eu posso manifestar que estou salvo e o meu amor por Deus, o meu amor por Cristo. Eu só posso manifestar manifestando o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, praticando este amor, vivenciando esse amor no meu dia a dia, na minha vida. Que Deus nos abençoe e que fiquemos com a meditação da palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, queremos te agradecer pela tua manifestação de amor por nós. Nós queremos te agradecer porque nós só podemos conhecer o amor porque fomos alcançados pelo teu amor. Não em que tenhamos amado a ti antes, mas em que tu nos amastes primeiro e nos enviastes a Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor, pelo teu amor, ó Pai, provou o teu amor para conosco através de Jesus. E através de Jesus nós podemos viver, para que pudéssemos viver em Cristo, nele, ó Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos realmente ser transformados pelo seu amor dia a dia, para que nós reconheçamos as nossas incapacidades, a nossa falta de capacidade de amar, que nós possamos reconhecer interiormente nossos egoísmos,
que nós possamos reconhecer nossos ódios e abominações, as nossas iras e indignações por pessoas, que nós possamos reconhecer aquilo que nos bloqueia e nos impede de amar, e que nós possamos receber esse teu perdão em Jesus, e que nós possamos viver na dimensão do amor, ó Pai. É a oração que nós te fazemos, no nome de Jesus. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação, a presença do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, derrame a sua graça sobre a sua vida. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir.